Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Turma, que nem eu expliquei para vocês lá no áudio, eu vou estar enviando para vocês aqui o correção desses resumos sobre esse tema, né, de concentração de soluções, certo? Pessoal, essa atividade que a gente está fazendo aqui para poder relembrar dos conteúdos do segundo ano, né, para a gente estar vendo, né, o nível do conhecimento de vocês, o que vocês aprenderam, o que deixou de ser aprendido durante esse período do primeiro bimestre, somente primeiro bimestre, viu, turma? Não é do ano inteiro. A gente está avaliando primeiramente do primeiro bimestre e a gente tinha visto lá, pessoal, no primeiro bimestre mesmo, o estudo sobre concentração de soluções, coisas como concentração comum, né, título, diluição, certo? E concentração molar. Mas hoje a gente vai estar vendo mais especificamente sobre concentração comum, título e diluição, que são formas de calcular a concentração de uma solução, beleza? Né? Segundo o que? Né? Em relação à massa do soluto, pelo volume da solução, certo? Ou pela massa da solução, né? Ou a diluição de uma concentração. E é isso que a gente vai estar vendo aqui. Pessoal, essa número 1 aqui, ó, do exemplo, tem 3 exemplos, que é um exemplo de cada um desses conteúdos. A número 1 fala o seguinte: calcule a concentração comum de uma solução em gramas por litro. Isso aqui é interessante, né? É importante a gente frisar isso aqui, né? Gramas por litro, em que contém o que? 25 gramas de sulfato de amônia dissolvidos em 250 ml de água. Pessoal, igual a videoaula que vocês viram lá, a concentração comum nada mais é do que a medição entre o que? A massa de um soluto pelo volume da solução. Então você sabe dizer quantas gramas de soluto você tem em determinado litro de solução, certo? É um padrão que a gente observa que é seguido pela indústria química, né, no segmento de alguns alimentos e tudo mais, né? Sempre que vai dizer o seguinte, ó, a concentração permitida de sódio ou permitida de açúcar em um determinado alimento ou permitida de uma determinada substância em um determinado alimento, a concentração permitida é essa. Então, um padrão que eles fazem em relação ao quê? A massa pelo volume. Ali no exercício falou o seguinte, que a massa que a gente tem é o quê? 25 gramas. E o volume, pessoal, nada mais é do que 250 ml. Aí ele perguntou o que? Calcule a concentração comum da solução em gramas por litro. Então, eu tenho que ter uma resposta que seja gramas por litro. Beleza? Aqui eu já tenho gramas e aqui eu não tenho, e aqui eu tenho ml. Então, tem que passar isso aqui para litro. É a primeira coisa que eu faço. Para passar ml para litro, a gente só faz o que? Divide por 1000, certo? Que isso aqui vai ser igual a 0,25 litros. Então a concentração aqui nada mais é do que o que? A divisão da massa pelo volume, beleza? Que a divisão entre as duas vai dar uma resposta, que essa resposta é o que? Né? 100 o que? Gramas por litro. Ou seja, em 250 ml eu dissolvi 25 gramas. Para mim ter uma solução dessa mesma concentração em 1 litro, eu preciso ter o quê? 100 gramas. É isso que esse exercício está falando, certo? A número 2 fala o seguinte: qual é o volume de água em ml que deve ser adicionado a 300 ml de uma solução de 0,4 gramas por litro para que se torne 0,16 gramas por litro? Está vendo aqui? Você tem uma concentração maior e uma concentração menor, ou seja, a gente está diluindo essa solução. Se a gente está diluindo, a gente está acrescentando água. Então a gente tinha um volume inicial de 300 ml, que significava essa concentração aqui, certo? Agora ele quer saber qual que é o volume que eu tenho que acrescentar para essa concentração passar para esse valor aqui, certo? Então é o que? Uma diluição, né? Muito comum também na indústria química. A gente está fazendo o que? A gente está procurando muitas vezes que produzir um alimento ou produzir um produto, né? Na produção de um produto que tem uma concentração comum de uma determinada substância em outra, e essa concentração fica muito alta, eu preciso diminuir essa concentração. Como que eu faço? Eu acrescento mais do solvente. Lembrando, pessoal, só que relembrando, né? Lembrando que o que? Numa solução você tem o que? Sempre dois componentes, um em menor quantidade que a gente chama de soluto, e um em maior quantidade aqui, por exemplo, a água, que a gente chama de solvente, e a junção do soluto com o solvente a gente tem a solução. Beleza? Né? Então aqui, pessoal, a gente está querendo o quê? Achar qual que é esse valor aqui, ó, turma. Quantos de água que eu vou colocar aqui para
passar dessa concentração para essa. E a gente tem uma formulazinha, né, que a gente chama aqui, ó, concentração inicial vezes volume inicial vai ser igual a concentração final vezes volume final, certo? Então a gente tem uma formulazinha igual a gente tem a da concentração, a gente tem a da diluição. E como que a gente faz? Qual que é a concentração inicial aqui, pessoal? É 300 ml. Professor, agora eu preciso passar para litro? Não, não necessariamente, não precisa passar para litro, né? A concentração inicial não, pessoal, isso aqui é o volume inicial, perdão. A concentração inicial é 0,4 gramas por litro. Ah, professor, mas a concentração está em gramas por litro. Então, sim, eu preciso passar esse valor para litro, certo? Concentração final é o que a gente quer, que é 0,16 gramas por litro, e o volume final é o que a gente está procurando. Ele é o que? A gente não sabe. Então aqui primeiro a gente passa isso aqui para litro, divide por 1000, que dá 0,3 litros, e a gente coloca aqui, joga tudo aqui nessa fórmula. Concentração inicial é o que? 0,4 vezes o que? O volume inicial, 0,3. Vai ser igual ao que? Concentração final, 0,16 vezes o volume final. Beleza? Então aqui a gente vem aqui e calcula, né? Aqui, ó, 0,4 vezes 0,3 vai dar o que? 0,12. Então do lado de cá, pessoal, a gente tem o que? 0,12 igual a 0,16 VF, porque vezes volume final, VF. A gente inverte, deixa o VF aqui, 0,12 aqui e passa o 0,16 dividindo. Então o volume final vai ser o que, pessoal? Vai ser 0,12 dividido por 0,16. A resposta é o que? 0,75. Ou seja, que é a mesma coisa de 750 ml. O volume inicial era o que? 300 ml. Perdão, aqui. O volume inicial era 300 ml. A gente acrescentou o que então? 450 ml aqui para poder fazer com que a concentração passasse de 0,4 para 0,16, certo? E por último aqui, turma, a gente tem, né, o exemplo que fala sobre o título, que é a concentração massa-massa, que nada mais é do que a concentração comum, só porque em vez da gente ter o volume da solução, a gente mede o que? É a massa do solvente, a massa da solução, não o volume da solução, igual na concentração comum. A única coisa que a gente muda é isso. Concentração comum mede massa do soluto dividido pelo volume da solução. O título a gente mede o que? É massa do soluto dividido pela massa da solução. Aí está falando aqui, ó, prepara-se uma solução dissolvendo-se 8 gramas de sacarose em 198 gramas de água. Qual o título dessa solução? Então a gente também tem uma formulazinha para o título, que o título nada mais é do que a massa do soluto dividido pela massa da solução. Só porque a massa da solução, pessoal, é o que? É a massa do soluto mais a massa do solvente. Então a gente tem que ficar atento nisso. A massa do soluto ali, pessoal, eles falaram que era o que? 8 gramas de sacarose. E a massa do soluto, né? E a massa do solvente é o que? 192 gramas de água. Que a gente tem sacarose, água, certo? Então a gente joga aqui na fórmula, pessoal. 8 em cima, que é a massa do soluto, dividido por 8 mais 192. Beleza? Então o título vai ser igual aqui, 8 dividido por 200, beleza? Então o título vai ser o que? A gente vem aqui na nossa calculadora aqui, 8 dividido por 200, que dá o que? 0,04. E toda vez que a gente pega o título e multiplica por 100, a gente sabe a porcentagem do que, né? Do soluto na solução. Aqui então a gente vai ter o que? Vezes aqui, né? Vezes 100. Vamos usar a calculadora para não ter erro. Que vai ser igual a 4. Então 4%. Então dessa solução de 200, que pesa 200 gramas, 4% dela, do peso dela, é de sacarose. Certo, turma? Então tá aí respondidos os exemplos.